Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o território brasileiro. Olha só, o território brasileiro, ele possui paisagens muito diversas, né? Tanto paisagens em que predominam os aspectos naturais, quanto aquelas em que predominam os aspectos econômicos e culturais. Bem, pessoal, o que vemos numa paisagem ela é resultado de uma combinação, né, dinâmica entre sociedade e natureza. Olha só, em algumas paisagens, como essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, ó, essa imagem A, né? O que a gente vê? A gente pode observar, né, a presença, né, marcante de elementos naturais moldados pela natureza, né? Por exemplo, a vegetação nativa ainda preservada, né, como a gente está observando aí, as formas de relevo e até mesmo algum tipo de influência do clima predominante, né? Olha só, nessa foto A, como está dizendo aqui na legenda, né, o que observamos? Observamos uma paisagem com o predomínio de vegetação verdejante e as formas de relevo na Chapada Diamantina, na Bahia, né, em 2016. Essa imagem foi tirada. Em outras, como eu posso mencionar para vocês também, na paisagem da foto B, como eu trouxe também para vocês, né, que eu defini A e B, o que a gente pode observar? Que podem predominar, né, os elementos culturais criados pelo ser humano, né, por exemplo, como as construções, olha como vocês observam, né, as indústrias, as lavouras, as pastagens, as estradas, né, as pontes, entre outros, né? Quase sempre, né, o que observamos? Que elementos naturais e culturais, eles podem estar presentes na mesma paisagem, né? Olha só o que diz a legenda da imagem B, né? Na foto B, observamos uma paisagem, né, com predomínio de elementos culturais, como conjuntos de edifícios e outras construções próprias de uma área intensamente urbanizada, né, na cidade de Porto Alegre, né, que foi tirada essa foto, Rio Grande do Sul, em 2018. Pois bem, mais adiante a gente vai falar um pouquinho agora sobre as dimensões do território, né? Então, você sabia, né, que são poucos os países que possuem um território tão extenso quanto o Brasil? Pois é, galerinha, em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil ele é considerado um país de dimensões continentais, olha só. No planisfério a seguir estão destacadas as paisagens mais extensas do mundo, né? Eu trouxe aqui, né, uma imagem, né, na qual vocês podem observar, né, os 6 maiores países do mundo, né, destacando aqui, né, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China e Austrália, né? Então, observando, né, esse planisfério, o que a gente pode verificar? É que cada país ele possui uma configuração territorial, né, que a gente está observando através dessa imagem, ou seja, marcada pela sua localização na superfície terrestre e pelo formato do território, né? Ou seja, as características do território de um país, também chamado de território nacional, né? Elas não se limitam apenas à área da superfície terrestre, ou seja, que ela abrange nessa área. Elas também vão ser influenciadas pelo modo como seu espaço é ocupado e transformado pelos seus habitantes. Olha só, né, pessoal? Bem, e continuando, né, a gente vai ver também sobre os limites e fronteiras do território brasileiro, né? Ou seja, a configuração territorial, né? Ou seja, o formato do território de um país é definida pelos limites que indicam, né, até onde esse território ele se estende, né? Eu trouxe uma imagem para vocês, né? Para vocês também observarem sobre os limites territoriais do Brasil, né? Que essa imagem ela é de 2016, né? Então, em geral, o que a gente pode observar, né? Que esses limites eles são reconhecidos, né, pelos países por meio de acordos e tratados.
Com base nesses acordos, os limites eles são definidos, levando-se em consideração pontos de referência como rios, serras e montanhas ou demarcações construídas no terreno, né, pessoal? Então, os mapas, com base na definição dos pontos de referência, eles representam, né, as linhas que marcam os limites dos territórios, como vocês estão observando. Essas linhas, elas não podem ser observadas diretamente num lugar, né? E por isso elas são chamadas de quê? De linhas imaginárias. Assim, pessoal, quando observamos um rio que separa dois países, por exemplo, nós não vemos uma linha sobre ele, né? Mas sabemos que suas águas separam o território desses dois países, não é, pessoal? Então, limite, porém, não tem o mesmo significado de fronteira, né? Por exemplo, quando falamos em fronteira, estamos nos referindo a quê? Estamos nos referindo a uma faixa de terra que se estende, né, ao longo dos limites de um país, né? A exemplo da extensa faixa da fronteira que o Brasil, né, possui com seus vizinhos. Então, as fronteiras, elas podem ser terrestres, ou seja, que são aquelas localizadas ao longo dos limites, né, que separam dois países, né? Ou marítimas, que ficam ao longo de quê? Dos limites que separam o território de um país, né, das águas oceânicas. Então, as fronteiras terrestres, né, e o intercâmbio cultural. Então, no mundo, diversas fronteiras são habitadas e se caracterizam, na maioria das vezes, por apresentar um imenso intercâmbio, né, de mercadorias e pessoas. Aí vocês imaginam por que isso pode ocorrer? Assim, isso ocorre, por exemplo, na faixa de fronteira entre o território do Brasil e do Paraguai, né? Entre os municípios de Ponta Porã, né, no estado do Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, né, no Paraguai. Outro exemplo que eu posso dizer para vocês são os municípios de Santana do Livramento, né, no Brasil, estado do Rio Grande do Sul e de Rivera, no Uruguai. Como podemos verificar, né, na foto ao lado, né? O que a gente pode observar, né? Podemos verificar nessa foto, né, apenas uma rua, né, e uma praça, ou seja, elas vão estabelecer um limite, né, entre os dois países, né, como vocês podem observar nessa imagem aí ao lado, que eu estou mostrando para vocês. Então, com relação ao território contínuo e descontínuo, o que a gente vê, né? A gente observa que o território de um país, ele pode ser contínuo ou descontínuo, né? O território brasileiro, por exemplo, ele vai ser o que? Ele é quase totalmente contínuo, pois com exceção de algumas ilhas oceânicas, ou seja, o nosso país ele não possui terras separadas do território nacional. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles vão apresentar territórios descontínuos, como, por exemplo, o território do Alasca e o arquipélago do Havaí, né, que são localizados, né, a centenas de quilômetros do restante do país. Outro caso que eu posso mencionar para vocês, né, é o da Dinamarca, né, que é localizado na Europa, que ela vai possuir o território da Groenlândia, né, que vai ser uma extensa ilha localizada no extremo norte do continente americano, né? Como vocês podem verificar, né, nesse mapa que eu trouxe para vocês, né? Essa imagenzinha aqui, tá bom? Bem, com relação ao território nacional e soberania, o que a gente pode mencionar? Que em nosso país, né, um conjunto de instituições e poderes detém o controle, né, e fiscalização do território nacional. Esse poder ele é exercido de várias maneiras, né? Por exemplo, ao coibir a entrada ilegal de imigrantes, né, no nosso país, né? Ao combater o tráfico de armas e de drogas nas áreas de fronteiras. Outro exemplo que eu posso mencionar para vocês é ao proibir, né, que aeronaves e embarcações estrangeiras, né, elas entrem clandestinamente em nosso espaço aéreo e em nosso mar territorial, né?
Bem, todas essas formas de poder garantem, né, a soberania do país, que visam o quê? Visam assegurar a integridade territorial e que também fazem do Brasil uma nação independente e reconhecida, né, internacionalmente, né? Ou seja, quando uma nação ela possui um território, um governo soberano, ou seja, um governo detentor do poder político e de decisão dentro do seu território nacional, ele constitui um Estado, não é? É também chamado Estado-nação. Então, o Brasil, por exemplo, ele é um Estado, pois o quê? Pois ele detém, né, o controle do seu território. E também é uma federação, né, pois reúne unidades menores, né, do território que são administrativas autônomas, mas que respondem a um poder, né, político central. Ou seja, essas unidades são as 27 unidades federativas do país, né, que são 26 estados, né, e um distrito federal onde está sediado o governo federal. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? E qualquer dúvida, eu peço que vocês voltem novamente à videoaula e assistam para sanar todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.